Os Estados Unidos podem desligar o GPS do Brasil? Essa possibilidade tem sido especulada há alguns dias, em meio ao agravamento da crise entre os dois países. Nesse fim de semana, gente, muito se falou sobre a possibilidade, veja bem, de o Brasil ficar sem sinal de GPS. Sem sinal de GPS. O clima entre os Estados Unidos e o Brasil está ficando cada vez mais pesado. Em meio a tantos problemas internos, a infeliz gestão atual do nosso país continua a provocar o país mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos, o presidente Trump, já começou a mostrar suas cartas ao derrubar os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, ao que tudo indica, isso é apenas o começo de uma escalada, que pode afetar não apenas as pessoas que estão provocando Donald Trump, mas afetará toda a população brasileira. Uma dessas medidas mais graves seria o desligamento do GPS em território brasileiro. Nesse vídeo veremos o que alguns especialistas falaram a respeito disso. E se você não fez o L, se inscreva no canal. E escreva nos comentários seu apoio ao capitão. Tamo junto, Bolsonaro. E quando pensamos em GPS, a gente normalmente lembra de aplicativos como o Google Maps e o Waze. Mas esse sistema também é usado em aeronaves, embarcações, sistemas de monitoramento como tornozeleiras eletrônicas e até em sistemas bancários. Ou seja, se ele fosse mesmo desligado, o problema seria grande. A crise entre Brasil e Estados Unidos, que começou com o anúncio de Donald Trump de que taxaria 50% de todos os produtos brasileiros, se aprofundou muito nos últimos dias. Primeiro com a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e depois com o anúncio de sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E depois disso, muita gente passou a se perguntar o que mais o presidente americano Donald Trump pode fazer daqui em diante. E uma das ações especuladas nos últimos dias tem a ver com o GPS. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro começaram a indicar que os Estados Unidos poderiam limitar o acesso do Brasil a esse sistema de localização e navegação. Mas a colega Ruth Pina conversou com especialistas no assunto, e todos disseram que é bastante improvável que uma coisa dessas aconteça. O principal motivo para isso está na forma como o GPS está configurado. Os sinais transmitidos pelos satélites são unidirecionais, ou seja, eles alcançam livremente e, ao mesmo tempo, receptores em qualquer parte do mundo. E você pode ver algumas aplicações úteis a partir desses exemplos. Comparou esse sistema ao sinal da TV aberta, captado por antenas que a gente instala em casa. Segundo ele, o sinal do GPS é transmitido para todo mundo, para quem quiser pegar aquele sinal. Ou seja, se os Estados Unidos quisessem bloquear esse acesso, seria necessário mexer primeiro na forma como o sinal é transmitido. E isso é algo praticamente inviável de fazer, ainda mais num prazo tão curto. E tem mais. O engenheiro disse que seria muito difícil restringir o acesso ao GPS de um país específico sem afetar regiões vizinhas ou até mesmo os próprios Estados Unidos. Mas, é claro, existem maneiras de interferir na recepção do GPS em lugares específicos. Isso inclusive já aconteceu em zonas de conflito. Uma das técnicas usadas para isso é chamada de jamming, ou interferência, e consiste em usar dispositivos que neutralizam ou prejudicam a recepção de ondas de rádio que vêm dos satélites. Uma reportagem da BBC de maio de 2024 revelou que a Rússia, por exemplo, interrompeu sistemas de navegação por satélite em regiões como o Mar Báltico, o Mar Negro e o leste do Mediterrâneo, o que afetou milhares de voos civis. À época, o Ministério de Defesa da Rússia não quis comentar a notícia. Os russos também já usaram essa estratégia na guerra contra a Ucrânia, para interferir na trajetória de mísseis guiados, neutralizar drones e dificultar a movimentação de tropas inimigas. A engenheira mecânica Luísa Santos também mencionou uma segunda técnica para prejudicar o GPS, o spoofing, ou falsificação. Ela consiste em enganar os aparelhos que recebem o sinal, ao substituir os sinais legítimos por falsos. Isso faz com que a localização indicada nos aparelhos esteja errada. Pô, não vou conseguir usar meu GPS, meu Waze. Não, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de petróleo, aviação, navegação. Tudo navegação. Tudo a gente depende desse sistema de posicionamento por satélite, que hoje nós não temos autonomia para fazer funcionar. Se desligarem a chavinha lá, não sei como pode acontecer isso, usarem satélites e desligarem o sinal para o Brasil aqui, a gente tá lascado. Eco, que é consultoria em telecomunicação, o Eduardo Tude, muito boa noite para o senhor e bem-vindo aqui ao nosso jornal Tempo News. E eu começo perguntando primeiramente, pedir para o senhor explicar para a gente, isso de fato é possível um país, por exemplo, os Estados Unidos, desligarem o GPS aqui no Brasil e a gente ficar sem o sistema? Boa noite a todos. Não é possível, né? Porque, na realidade, o que a gente chama de GPS é uma constelação de alguns satélites de órbita média, né?
E o que acontece? Eles transmitem continuamente um sinal que o receptor nosso, seja no smartphone, seja em outros dispositivos, ele pega o sinal de 2, 3 satélites e calcula a posição dele, né? Então, se ele desligar, e esses satélites estão em órbitas médias, então eles estão rodando ao redor da Terra. Então, se ele desligar, o que ele pode é desligar os satélites, mas aí o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, vai ficar sem o sinal. Então... Não tem como ele desligar só para o Brasil. Ah, tá. Então tá esclarecido. Quer dizer, há um rumor, chegou a se ventilar essa história, mas então não é possível isso acontecer. Para que se fosse desligado o GPS, teria que desligar os satélites, o que naturalmente não seria bom para eles também. Exatamente. Agora, o que a gente pode imaginar desse tipo de equipamento? O Brasil ainda não... eu até cheguei a comentar aqui, a gente não tem uma autonomia nesse sistema, né? O Brasil, a gente ainda não tem satélite, né? Que dirá sistema... Na realidade, assim, o Brasil precisa ter um sistema de GPS para ele, porque esse é um sistema global, em que os dispositivos que são usados aqui, eles se usam no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, você tem o seu smartphone, se você viaja, se você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, você não vai trocar de GPS, né? Então, a melhor solução é a que a gente tem hoje de um sistema global. É claro que existem outras alternativas aí, e se houver, por exemplo, se houver algum movimento no sentido de cortar o GPS dos Estados Unidos, isso vai levar a que todo mundo se volte para um outro sistema, por exemplo, o sistema europeu, né? Ou que você passe a ter mais de um, né? Mas a gente tem que pensar isso de uma maneira global, não cada país ter o seu sistema, né? Como vemos no vídeo, alguns especialistas duvidam de que o presidente Trump realmente possa desligar o sinal do GPS no Brasil. Mas será que os Estados Unidos fariam uma ameaça tão grande assim à toa? Se eles ameaçaram tomar essa medida, provavelmente eles possuem formas de cumpri-la se acharem necessário. O que você acha de tudo isso que está acontecendo no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando o que está acontecendo no nosso país.